Fala, bando de louco ligado aqui na Corinthians TV, dando sequência às comemorações do Dia Internacional da Mulher, que acontece amanhã, dia 8 de março. A gente vai bater um papo hoje com uma das mulheres do nosso time aqui, do Corinthians, do CT, que é a Anaí Couto, nossa psicóloga, e vai bater um papo com a gente, contando um pouquinho sobre a importância da psicologia no esporte, quem é ela, como funciona tudo isso nesse nosso meio. Quero te agradecer primeiro, Anaí, por tirar aquele tempinho, bater esse papo com a gente. Obrigado, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, né? Que honra estar aqui no teu sofazinho. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. E vamos lá. Bora. Com você. Então vamos nessa. Vou passar um pouquinho aqui um breve currículo da Anaí. Ela é formada em psicologia pela Universidade São Judas Tadeu, aqui de São Paulo. É especialista em psicologia do esporte pelo Conselho Federal de Psicologia. Professora de liderança de equipes na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ISPM. E psicóloga, além de psicóloga, coach de alta performance. Ufa! Quem é a Anaí Couto? Quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa que acredita. Eu sou uma mulher que acredita sempre, que vem de uma família grande, de uma família com mais 3 irmãos, tudo escadinha. Eu venho de uma infância livre, gostosa, né? Mas venho também de muitos desafios, de momentos difíceis da vida, né? Pré-adolescência, e que me fez, assim, acreditar cada vez mais nas coisas e usar isso tudo para desbravar o mundo. Eu acho que eu sou uma desbravadora também. Eu imagino que, principalmente nesse universo, né, do esporte, até chegar a esse momento aqui, você passou por muitas coisas, né, até alcançar esse momento de estar em um clube de futebol, fazendo esse trabalho. Não deve ter sido fácil o caminho? Não foi fácil, mas é muito possível. Né? Por que é muito possível? Porque eu vejo que o esforço, o estudo, o trabalho é um caminho que te leva ao crescimento. Então, chegar aqui, eu acredito que seja consequência de tudo que foi plantado. Né? Então, é vencendo os desafios, é se comprometendo, é acreditando, é trabalhando, é dando conta de tudo. Porque quando a gente fala do Dia Internacional da Mulher, né, a gente fala de uma mulher no trabalho, tendo uma carreira, a gente fala muitas vezes de uma questão também que traz ali um ninho, né, que traz filho, que traz uma estrutura que não tem para quem delegar. Né? Tem muita parte da mulher que você não tem para quem delegar, então tem que ser mulher no mercado de trabalho. Isso também é muito desafiador. E como que é o trabalho da psicologia no esporte de alto rendimento? O trabalho do psicólogo em si é com que a gente ensine quem está com a gente a ter um melhor uso e proveito das suas emoções. Isso é no consultório, é numa empresa, é no futebol. Então, é ensinar o atleta a reconhecer quais emoções ele tem ali e como ele pode usar essas emoções a seu favor. Isso passa pelo autoconhecimento. Eu tenho que me autoconhecer, reconhecer essas emoções, saber nomear, saber a intensidade de cada uma delas, em que momento que eu uso, como eu ressignifico determinadas situações, para que eu consiga ter o maior aproveitamento da minha emoção. Qual que é a principal vantagem da psicologia no esporte? Ou no futebol, especificamente? Eu penso assim, nós somos guiados pela nossa mente. Cada vez mais a gente vê essa questão do estudo da neurociência, a gente vê a evolução dessa ciência, comprovando quanto que a nossa mente interfere
nas nossas emoções, interfere na nossa saúde, interfere nos nossos relacionamentos, na nossa performance. Quando a gente começa a dominar esse universo mental e emocional, a gente ganha ali força. A gente ganha um poder de ser mais responsável e mais dono do nosso comportamento. É saber maquiar um pouco, né, o teu sentimento. Exatamente. Você saber mapear, você saber reconhecer o que você sente, saber lidar com aquilo, saber lidar com momentos difíceis. E isso te fortalecer para que você consiga ter resiliência, capacidade de solução numa hora que está confusa emocionalmente. Você começa a ter boas escolhas. Como é que você identifica um problema, por exemplo, no atleta? Sem que esse atleta te procure. Porque quando procura é mais fácil, ele já identificou um problema. No caso, quando ele não te procura, como é que você identifica isso? Qual é o olhar para isso? E se também a equipe multidisciplinar do clube te ajuda nisso? Sem a equipe multidisciplinar é praticamente impossível trabalhar, né? Porque eu acredito muito no trabalho em equipe e depende muito, porque quando a gente pensa em um ser humano, a gente pensa em um atleta, ele é um pouquinho de tudo. Sim. Então não tem como a gente separar, desmembrar isso. Como que eu percebo que está na hora de eu chamar alguém? Né? Como eu estou frequentemente nos ambientes, observando o treino, conversando, a gente começa a conhecer o que é comum naquela pessoa. Que comportamento que é familiar para ele. E a partir de então, você vê que quando aquilo está saindo daquele parâmetro, alguma coisa ali está acontecendo. Então, você tem um atleta que é extremamente extrovertido. Então, ele é extrovertido, ele está no treino dessa forma, no almoço, chega no café da manhã. Você percebe que ele está dentro de um parâmetro ali para ele familiar. Tá tudo bem. Quando você vê que esse atleta extrovertido, ele começa a se isolar, ele fala menos, ele fica mais retraído, você começa a perceber que tem alguma coisa diferente. A mesma coisa ao contrário. Quando você tem alguém que é mais tímido e de repente está muito mais falante, né? É mais intenso, mais agressivo, você vê que aquilo também não é o comportamento familiar dele. Então também é hora de chamar para conversar. Mas isso também é um problema quando ele sai da parte mais retraída, mais tímida, de comportamento para um lado mais extrovertido? É identificado um problema nisso ou poderia ser considerado como um fator positivo? Tá, não é um problema, mas ele saiu da natureza dele. Algum motivo teve? Algum motivo teve. Então, a emoção, a gente não fala que ela nem é boa nem ela é ruim. Ela é uma emoção. Depende da intensidade, depende da hora. A gente vai fazer o quê? A gente vai regular. Então, não existe característica boa ou ruim. Então, o fator psicológico, ele influencia diretamente no rendimento de um atleta. Seja na parte emocional, seja na parte física? Seja. Interfere. Porque onde a emoção passa... Então, a minha emoção passa para todo mundo que está ali. A de um atleta também passa. Quando a gente tem alguém desregulado ali emocionalmente, né, seja por causa de um pensamento, seja por causa de uma reclamação, seja alguém muito irritado, né, alguém muito pessimista, isso tudo vai passando. Então, a gente começa a ver que aquilo lá está contaminando o ambiente. Então, a gente precisa ajustar aquilo. Isso vai depender do momento. Vai ter um momento pós-derrota. Esse é o estágio onde as pessoas estão ali dentro de uma emoção saudável para o momento, né? Eles estão tristes, ou eles estão nervosos. Ela corrobora com o acontecimento. E essa reação ela é boa, mesmo na derrota, o jogador mostrar isso. Significa que ele sentiu também. Né? É diferente daquele que não se importa. Ganhar ou perder, ele tem a mesma reação. Talvez esse seja um problema. De novo, às vezes é característica da pessoa, não necessariamente é um problema. Mas você tem que estar com a emoção alinhada naquele momento. Então você tem um momento para estar feliz. Você está feliz o tempo inteiro, você está negando alguma coisa. Ou você está sempre
depressivo, sempre para baixo, tem alguma coisa ali que não está fazendo você perceber a emoção positiva que tem. Então, existe uma emoção ali que ela vai oscilar de acordo com o externo. Não quer dizer que eu precise, eu deva, ou seja ideal, eu ser vulnerável a isso. Porque aí também a gente perde o controle emocional. O que é controle emocional? É quando eu controlo a situação. Está acontecendo alguma coisa, eu sei que eu estou ali consciente daquilo. Sabendo lidar. Sabendo lidar. A emoção não pode roubar a mim, o ambiente não pode roubar, sequestrar a minha emoção. Isso é diferente de quando eu percebo que acontece alguma coisa ruim e eu fico triste. Um atleta se lesionou, ele vai ficar triste. É um momento para aquilo, né? E aí, com o passar dos dias, ele vai se adaptando a isso, desenvolvendo outras questões, como a resiliência, a compreensão do que foi, a aceitação, né? O trabalho em si. Tá com um pouquinho de medo de voltar, começa a treinar, começa a voltar para o ambiente e daqui a pouco vai embora. Então, a emoção, ela acompanha o processo. Talvez tenhamos exemplos assim, um atleta que entra numa fase ruim, ele não rende mais dentro de campo. Muitas vezes, então, não é só uma parte técnica, uma deficiência. Porque eu imagino, e a gente convive no futebol todos os dias, ninguém desaprende. Ninguém desaprende a jogar futebol. E esses fatores externos, o jogador pode chegar aqui com um problema na família, um problema com um filho doente, um problema... E isso vai interferir diretamente naquilo que ele vai produzir. É interessante essa pergunta, porque a emoção, ela é, muitas vezes, um sintoma. Então, qualquer coisa que acontece com a gente, emocionalmente a gente manifesta. Ele pode estar com problema em casa, ele pode estar com dor, ele pode ter dormido mal, ele pode não estar bem em algum outro aspecto da vida dele. Então, isso tudo aparece um sintoma ali de que você vê que ele está diferente do que ele é. Aí que eu chamo para tentar entender de onde vem, qual é a causa dessa emoção. Como é que ele recebe? Como é que o jogador recebe? Porque quando procura, eu acho que é sempre muito mais fácil. Eu vou aqui e falo, Anaí, estou com um problema, assim, 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 vamos bater um papo. Mas como que o atleta, ele reage, ele recebe, a Anaí chama, vem cá, vamos sentar aqui e bater um papo. Ele tem uma certa rejeição, ele tem um certo receio, ou ele recebe bem esse convite para um papo? Imagina só, alguém está com uma dor e você fala, eu posso te ajudar? A chance dessa pessoa cair ali do céu e falar, nossa, que bom que tem alguém aí que percebeu. Ganhei um abraço. Ganhei um abraço, né? É muito grande. Então, eu não tenho problema nenhum com isso, eles recebem super bem. E é uma hora, assim, onde a gente vive no meio do mito do herói, né? Onde tem que estar todo mundo bem o tempo inteiro. Então, quando ele sai dali, ele vem pra cá, que eu falo, como que você tá? Como você tá sentindo? Vamos conversar, né? Então, eu chamo, muitas vezes é tudo que ele precisa para que ele realmente se abra. E eu vejo muito dessa forma, porque o atleta é um ser humano, né? Em geral, fala-se muito, ele não pode errar, ele é sempre criticado quando erra, quando não vive um bom momento, quando ganha é o melhor, quando perde é o pior. E nós, vivendo o dia a dia aqui, a gente sabe que a derrota entristece, que a vitória nos deixa feliz, mas eu acho que para eles é muito mais difícil lidar com isso, né? Porque é uma exposição muito grande. Muito. Como se blinda disso? Com as redes sociais, né? Hoje em dia, o futebol mudou muito. Desde 30, 40 anos, não existia isso tudo. Então, a vida do jogador de futebol hoje, ela está muito mais exposta. Qual é o trabalho? O trabalho faça sempre o melhor que você puder. Faça a tua parte. Faça tudo o que está sob o seu controle. Para que ele não fique vulnerável a uma avaliação externa
baseado numa crítica, muitas vezes infundada, do que não sabe do que foi feito, não sabe do que está passando, ou também que não ache que é o melhor do mundo, porque conseguiu fazer 1, 2, 3 jogos. É importante que ele tenha o foco na performance dele. Então, eu estou fazendo tudo que está sob meu controle, ótimo. Não estou? Então, independente do resultado, positivo ou negativo, vamos rever. Porque eu imagino que deve ser muito difícil, ainda mais com hater, ainda mais com essa exposição e com críticas que são muito violentas, né? Muitas vezes, acho que elas chegam para machucar mesmo a pessoa, né? Não é uma crítica, olha, você está bem, você está mal, você não está jogando bem. Não, são críticas para machucar. O atleta, em geral, ele está acostumado a lidar com isso? Ele lida de uma maneira tranquila com isso? Ou uns sentem mais, outros sentem menos? Cada um sente de um jeito diferente. Então, você tem uns que nem olham a rede social, porque sabe que aquilo não vai trazer coisas boas para ele. Tem outro que acompanha tudo o que acontece. Seja bom ou ruim. Seja bom ou ruim. E isso acaba sendo influenciado por isso. Você tem aquele que fica motivado. Aí é fundamental que eu, junto com o atleta, entenda isso. Tá? E que comece a dosar o que é bom para ele ou não. Porque para cada um, o que salva e o que mata é a dosagem, né? O remédio... É o remédio. É aquela coisa, o veneno, né? Ele pode tanto curar quanto matar, né? Isso. Então é o autoconhecimento. E, de novo, é tudo muito pessoal. Não existe 2 jogadores que funcionem da mesma maneira. Aí levanto todo o histórico de vida, todo o histórico da carreira, a gente faz uma anamnese muito completa. A gente vê quais foram os momentos da vida que ele conseguiu uma performance maior, quais habilidades ele usou nessa época, quais são os pontos fortes que ele tem. Então, a gente vai trabalhando dessa maneira e construindo a melhor versão emocional dele. Porque tudo vai interferir no emocional. Tudo. Né? De novo, o emocional é sintoma. E o que está acontecendo ali? E aí, nessas conversas, a gente começa a perceber também o quanto que ele é sensível à crítica. Ou o quanto que ele se motiva com isso. E a gente vai fazendo cada um ter o seu plano ali de treinamento emocional. Até por isso que é importante, até para quem está em casa acompanhando, o tipo de crítica que é feita, né? Você pode fazer a crítica, mas sem querer machucar, né? Sem querer ferir a pessoa de fato, porque é impossível dividir o atleta do ser humano, do pai, do filho, da pessoa. É um ser humano só que tem suas funções, né? Como todas as outras. O atleta é humano, né? É humano. O atleta é humano e ele sente. E eu costumo falar assim, quando a gente fere a autoestima de alguém, como a gente vai querer que essa pessoa depois esteja pronta para render? Ela esteja pronta para performar? Ela está ferida. Então, se eu vou para uma guerra, eu preciso que o exército esteja bem. Sim. Se eu machuco o exército, se eu tiro a autoconfiança dele, eu levo o meu exército mais enfraquecido. Então, o acompanhamento psicológico, na sua opinião, é fundamental para a conquista de bons resultados? Para tudo, para qualidade de vida, para bem-estar, consequentemente para bons resultados. Só o trabalho psicológico não garante. Por quê? Porque o ser humano, o atleta, ele é um todo. Ele tem que estar bem em todas as partes. A vitória ou a derrota, ela é multifatorial. Mas o fato é que alguém que não esteja com o controle das suas emoções e treinando as suas emoções para a sua melhor versão, é alguém que está perdendo talento, é alguém que poderia ir muito além do que está indo. Então, é um fator que gera crescimento ou não. Então, um atleta, e aí o ser humano, ele pode adoecer emocionalmente? Muito. É o que mais tem acontecido nos dias de hoje. A gente trabalha muito, né? Tem muitos estudos, a gente acaba se concentrando muito numa saúde física e pouco numa saúde mental. Então, nós somos o país mais ansioso que tem.
mais depressivo, tem alguma coisa acontecendo. E uma pessoa que ela não está bem emocionalmente ou com a tua saúde mental equilibrada, né? É uma pessoa que não vai render tudo. A gente precisa olhar para a saúde mental. Isso de todo mundo, de nossas crianças, adolescentes, pais, idosos. Os dias de hoje, o mundo está pedindo muito que a gente fique atento a isso, né? E aqui a gente tem um pedacinho da sociedade. Sim. Então, tudo que acontece lá fora, acontece aqui, acontece em todos os outros times. E o atleta de futebol, ele vive num mundo de uma pressão que é algo surreal. Surreal. Então, o emocional dele é algo muito exigido. Muito exigido. Então, precisa ser ali visto, cuidado, acolhido, trabalhado, desenvolvido, fortalecido, né? A gente tem que ter uma mente muito forte para isso tudo. O que é que não pode faltar nas pessoas? Empatia. Amor ao próximo mesmo, genuinamente, sabe? Um abraço. Eu acredito que não tem como a gente não ter isso. O carinho ainda faz toda a diferença, né? O abraço, o afeto. Eu acho que... E a gente vive muito isso aqui no CT. Para quem não sabe, o ambiente é muito bom. O ambiente aqui dentro, ele é o melhor possível. Ele pode ser difícil que as pessoas até, né? Ah, mas não deve ser assim, deve ser... Não, do mais simples funcionário ao presidente, todos né, têm um carinho, um respeito um com o outro muito grande, entre atletas, comissão, o pessoal da cozinha, o pessoal da segurança. É muito acolhedor aqui. Eu acho que esse ambiente também ajuda muito o atleta, né? Muito, muito. Emoção passa. Quando você chega num ambiente onde você é acolhido, onde você é bem recebido, quem chega aqui que não abraça o outro? Não consigo ver. Né? Então todo mundo chega aqui, todo mundo se abraça. Verdade. Né? Então tem esse carinho. Tanto quando você falou, eu falei empatia, você sorriu, eu sorri. Sim. A gente falou abraço, porque a gente vê que isso é muito presente. E quando você chega nesse ambiente, você se sente psicologicamente bem. Então é gostoso chegar aqui. É gostoso olhar do lado e você ver que você tem alguém ali que você pode contar. O que a psicologia te deu, que se não fosse ela, você não teria? Nossa, tá vendo? Essa é a última pergunta desta primeira parte, tá? Tá. A psicologia mudou a minha vida. Mudou a vida dos meus pais, mudou a vida do meu filho. Ela me deu, acredito que muita sabedoria. Ela me trouxe o lado assim da dor do ser humano, que poucas pessoas têm essa oportunidade que eu tenho de ouvir o outro tão a fundo, sabe? Genuinamente ali o que passa. Então ela me deu uma percepção do ser humano muito diferente que eu não teria se eu não fosse psicóloga. Isso me enriquece como ser humano, me enriquece como pessoa. Né? Cada pessoa que eu atendo, que eu converso, eu saio diferente. Bom, esta foi a primeira parte desse bate-papo com a Anaí Couto, nossa psicóloga, falando um pouquinho sobre o que é essa rotina, o que é esse trabalho, como é feito, como que ela ajuda diretamente a todos, não só aos atletas, enfim, é uma pessoa extremamente aberta, disposta a todos nós aqui. Anaí, vamos conversar ali, ela está sempre à disposição. E isso é muito legal. Pela primeira parte aqui foi muito bom. Agora é uma parte mais pessoal. Agora é uma parte mais para sorrir. Para sorrir. E a gente começa te perguntando uma música. Você só pode responder com uma palavra. Dona. Roupa nova. Roupa nova. Sou antiga. Nem tanto. Um filme. Mulher Maravilha. Oh. Mistério da Libélula. Se pudesse ser outro também. Família é? Minha
Uma palavra. Eterna. Eterna. Um lugar no mundo para Anaí Couto. Minha casa. 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 Um hobby. Em uma palavra. Ler. Uma palavra que te define. Trabalhadora. Um sonho. Ser campeã aqui. Essa eu vou deixar mais de uma. Psicologia. Necessária. Corinthians. Sonho. Anaí Couto por Anaí Couto. Obrigada. Por uma palavra. Feliz. Tá aí a felicidade da Anaí Couto. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Adoramos. Tenho certeza que você em casa também gostou muito de conhecer um pouquinho mais sobre a Anaí, nossa psicóloga, que chegou agora no início da temporada, chegou aqui logo no comecinho de janeiro, sendo a primeira psicóloga a atuar no Corinthians. O Corinthians, antes da Anaí, nunca teve uma profissional nessa área, trabalhando, atuando, e com a nova gestão isso aconteceu. E tenho certeza que está sendo de grande importância, de grande utilidade dentro do clube. E mais uma vez, vou colocar até a fichinha aqui. Obrigado. Feliz Dia da Mulher, Obrigada. antecipado. Amanhã nos falaremos novamente. Agradecer a você, agradecer a todo mundo, agradecer a forma como todos me receberam, como essa fiel me recebeu. Eu não tenho palavra. Que bom. Não tenho palavra. Obrigada. Seja Que sempre honra. muito bem-vinda. Obrigada. E conte com a gente para o que precisar aqui. E vocês comigo. Valeu. Obrigada. Pessoal, obrigado pela companhia. Você já sabe, deixe seu like aqui para Anaí Couto. Se inscreva nas nossas plataformas digitais, baixe o aplicativo Universo SCCP e você fica por dentro de tudo que rola no dia a dia aqui do Timão, sempre com entrevista super legal. Valeu? A gente se vê na próxima. Tchau!